A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Deus abençoe, Deus é bom, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel, em todo tempo Deus é bom em todo tempo Deus é bom, louvado seja Deus, quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e até por aquilo que Ele não tem feito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero falar de um homem aqui que todo mundo conhece, o rei Davi. Quero falar do rei Davi, porque muitas das vezes a gente conhece, vê Davi lá atrás, servindo seus irmãos, a sua família, né, sendo um servo fiel, depois se torna um homem de guerra, um varão valoroso, e aí depois cai em adultério, aquela bagaceira toda, aquela desgraça toda na família. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E que executará toda a minha vontade. Que responsabilidade, hein? Meu Deus. Mas será que o homem tinha intimidade? Mesmo depois de tudo isso? 23. Da descendência deste, conforme a promessa do Salvador, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, muitas das vezes, irmãos, olha só, Davi era um menino, certo? Davi era um servo, Davi era um menino, Davi, ele obedecia o seu pai, sabe? Ele trabalhava, ele ajudava nas tarefas de casa, nos afazeres de casa. O seu pai dava uma ordem, ele ia lá e executava, o seu pai terreno. Ele ia lá e executava, ele fazia o que tinha que ser feito, servia os irmãos. E aí vocês conhecem a história de Davi, né? Davi matou o urso, Davi, ele matou o gigante. Davi, ele foi um homem assim valoroso, sabe? Um homem de guerra, sabe? Depois se tornou rei, foi um valente, foi um guerreiro, mas no dia que ele tinha que estar na guerra, ele descansou. E todos os seus servos foram para a guerra e ele ficou em casa. Cuidado no ficar em casa. Cuidado com as janelas. Sabia que Deus já falou comigo assim? Uma vez eu estava aqui em casa, e é bem recente isso. E já era tarde da noite, eu estava exausta, eu estava cansada, eu precisava tomar um banho. E eu fui curiar, e aí começou a chover. E eu fui curiar na janela. Eu fui ver algo que não era legal, né? Na verdade, eu fui ver a chuva, mas aí do outro lado tinha algo que não agradava a Deus. Só que a curiosidade do ser humano é triste. E quando eu ia voltar para ver o que estava acontecendo lá fora, isso é forte, eu estou falando da minha vida, viu, gente? Quando eu ia voltar para ver o que estava acontecendo lá fora, o Senhor falou: não, cuidado com a janela. Eu entendi. Porque Davi foi servo, Davi foi rei, guerreiro, só que Davi caiu em adultério por quê? Porque ele olhou para onde não deveria. Ele ficou aonde ele não deveria. Tem lugares e tem pessoas e tem amigos que nós temos que se afastar. Não é você desejar o mal para essa pessoa, é você se afastar. É você sair de certos ambientes, sair, assim como diz a palavra, da roda dos escarnecedores. Mas não é essa a pregação de hoje. O que eu quero falar para você? Davi foi servo, homem de Deus, adúltero, aliás, servo, homem de guerra, adúltero, mas ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Vocês leram aqui comigo: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe o que é isso, irmãos? O próprio Deus do universo olhar para Davi e falar que Davi era um homem segundo o coração dele. Sabe o que é isso? Que executará
toda a minha vontade. Sabe por que isso acontece? Sabe por que às vezes a gente olha para um ser humano e a gente fala, nossa, esse ser humano aí, ó, fim de carreira, não vai dar nada. E de repente o Senhor pega aquela pessoa, limpa ela, liberta ela e faz dela um servo, faz dela uma serva. Você fala, meu Deus, como assim? Como assim? Assim foi comigo, gente. Eu não era nada. Eu não era nada. O Senhor me pegou da lama, do lixo, do lodo. É que eu não posso falar outra palavra, porque, né, senão o YouTube derruba. Mas me pegou da merda, e me honrou. Por que Ele não vai fazer com você? A partir do momento que você se posiciona, que você se prontifica, às vezes não é nem o se posicionar, porque às vezes a pessoa não tem força para se posicionar. Mas quando você se prontifica no seu coração, fala, meu Deus, eu não quero mais essa vida assim. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu não quero mais. Senhor, mas eu não consigo sair sozinho. Eu não consigo sair sozinha. O Senhor, Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir, porque o Senhor, Ele ouve clamores da alma. E se você não consegue clamar, o Senhor consegue discernir as suas lágrimas. Então se levanta, mulher. Se levanta, homem. Para com isso, para de viver de migalhas. Para de atrapalhar a vida alheia. Para. Não é isso que o Senhor tem para você. A palavra do Senhor, ela é clara. Ela é clara. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Aquilo que eu semear na vida do outro, eu vou colher. Aquilo que eu semear na vida da outra pessoa, eu vou colher. E não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem a dupla honra para sua vida. O Senhor tem prosperidade. Prosperidade, eu não estou falando somente de riqueza. Eu estou falando de ausência de necessidade. Acorda para a vida, povo. O arrebatamento está chegando. O rei está voltando e nós temos que estar preparados para o arrebatamento. É o que eu sempre digo, se eu cair dura aqui hoje, agora. O arrebatamento aconteceu para mim, Jesus voltou para mim. E eu tenho que estar preparada para isso. Então se levanta. Aqui, ó, é um manual para sua vida. Tudo tem aqui. Tudo tem na Bíblia. Tudo. Então se levanta. Davi, ele foi servo, foi rei, foi homem de guerra, caiu, adulterou, mas se levantou, se prostrou diante do Deus vivo e falou, Senhor, retira de mim tudo, só não retira de mim o teu Espírito Santo. E assim temos que ser nós temos que ser assim também, temos que falar para o Senhor, Senhor, tira de mim tudo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. E eu profetizo hoje, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que hoje você abandona essa vida errada, essa vida adúltera, prostituta, essa vida de vícios, essa vida de fofoca. Eu profetizo que hoje você sai dessa vida errada. Em nome do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor diz também em Lucas, que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o Pai Celestial, não nos dará o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? Você quer uma mudança de vida? Você quer algo novo na sua vida? Você quer o sobrenatural na sua vida? Entrega a sua vida para o Rei. Entrega a sua vida para Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vocês não irão se arrepender. Ah, Ju, vai ser um mar de rosas? Não. Mas mesmo no deserto você tem paz. Mesmo no deserto você consegue dormir. Você consegue sorrir. Você consegue viver. Porque o Senhor, Ele estará lá contigo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.